2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao verso 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Quem havia cercado a cidade? Tropas, cavalos e carros. Estava falando de soldados que cercaram a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? O que disse o moço? Ai, ai, o que faremos? Ou seja, o seu coração ficou aflito. O seu coração entrou em desespero por causa dos soldados que o cercavam. O que o moço deve ter pensado? Agora estamos perdidos. Agora nós vamos ser dizimados. Vamos ser destruídos. Porque estavam cercados por tropas do inimigo. Orou Eliseu. Olha só. Verso 16. Verso 16. Ele respondeu. Ele quem respondeu para o moço? Eliseu. Quando o moço de Eliseu disse que estavam cercados, ai, meu senhor, o que faremos? Aí no verso 16, o profeta Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Certamente o moço de Eliseu, ele deve ter olhado e pensado: será que Eliseu ficou louco? Eu só estou vendo o exército inimigo cercando a cidade aqui. Só as tropas inimigas. Olha a atitude de Eliseu. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Peraí, mas Eliseu estava acordado. Tanto é que ele enxergou as tropas inimigas. Mas aqui Eliseu está falando dos olhos espirituais. Aleluia! O que os olhos carnais não podem ver. Então Eliseu orou ao Senhor para que abrisse os olhos do seu moço. Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Aleluia! Não tem aquela passagem que diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Amados, nós estamos falando do Senhor dos Exércitos. Nós estamos falando do grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós estamos falando daquele que, pelo poder da sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existia. Deus, ele não transformou isso naquilo. Ele criou do nada. Do nada. Pelo poder da sua palavra. Essa é uma das grandes características, atributos de Deus. O seu poder infinito, incalculável. Nós não estamos falando de um ser limitado, de um ser mortal, mas do grande eu sou, o Todo-Poderoso. Olha a importância de estar em comunhão com Deus. Olha só o contraste. O moço de Eliseu,
ele olhou com olhos carnais. Eliseu, o servo do Senhor, olhou com olhos espirituais. Quando nós olhamos com nossos olhos carnais, enxergamos tantos problemas que a nossa alma, ela fica aflita, fica abatida e desesperada. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós podemos enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus acima de todo problema. Seja de ordem física, seja de ordem financeira, qualquer tipo de ocasião, de problema, de adversidade, Deus é maior. Quando estamos em comunhão com Deus, os nossos olhos espirituais se abrem e nós podemos enxergar um Deus tão grande que ofusca os problemas e os tornam mínimos, pequenos diante de Deus. Amém? Graças a Deus.